Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui do meu canal do YouTube, canal que nós disponibilizamos essas pérolas, esses vídeos maravilhosos toda quinta-feira, e também lembrando você que na segunda-feira o mesmo episódio é disponibilizado no Spotify para que você possa utilizar esse recurso para subir na esteirinha, fazer uma atividade física, o teu treino, ouvindo conteúdo de qualidade. Desculpa a falta de modéstia quando eu chamo meus vídeos de pérolas maravilhosas, mas eu tenho um orgulho de todos os profissionais, as pessoas que eu trago aqui, eu escolho a dedo para que quem sente nessa mesa comigo possa entregar um conteúdo de qualidade que vai, com certeza, em algum momento da sua vida, servir no seu processo de mudança de mindset, no seu processo de busca por conteúdo para o melhor processo de envelhecimento, gerenciamento do seu processo de envelhecimento. Então, feita essa introdução, eu quero agradecer os nossos patrocinadores de hoje, o grupo Aqualive, que hidrata os profissionais e os pacientes da clínica da Lelast aqui em Porto Alegre e também da clínica da Levita, a minha clínica de São Paulo. A Aqualive está com a gente há muitos anos, que eu escolhi para ser a água que eu boto na minha casa, que eu boto na minha clínica, que eu ofereço aos meus pacientes, e também agradecer a Essential Nutrition por estar conosco, por apostar nesse nosso projeto, o suplemento que eu uso na minha casa, que eu indico aos meus pacientes e que a gente escolheu para botar sobre a mesa aqui em todos os nossos episódios, para que você de casa possa ir conhecendo, se familiarizando a estes produtos que eu realmente assino embaixo e escolhi para que fosse um dos nossos patrocinadores oficiais. Já que estamos aqui falando de agradecimento, agradecer você, nosso fiel seguidor, que eu fico acompanhando, né? A gente bota o podcast, 1 horinha, 2 depois, a gente já bate facilmente aí 5, 6 mil views. E assim, parece pouco, porque se fosse meus videozinhos de segunda-feira, que é dica rápida de 3, 4 minutos, é pouco. Mas se tratando de episódios em que a gente fica aqui discorrendo durante 1 hora, 1 hora e meia, olha, vou falar, eu fico orgulhoso de saber que o nosso público é tão consumidor, é tão voraz por conteúdo de qualidade. Então, assim, você está de parabéns, mas tem uma crítica aqui, tá? Eu estou vendo muito pouco comentário embaixo dos vídeos e eu já falei, já dei a dica que eu consigo saber se a gente está agradando ou não, eu consigo saber para que lado que eu tenho que direcionar aqui esses episódios a partir da colaboração que você faz botando teu comentário, seja ele crítico, construtivo, o que for. Então, peço o comentário de você abaixo de todos os nossos vídeos. Continuando a saga de mentes brilhantes que eu trago para essa mesa aqui, hoje o nosso convidado ele vai abordar um assunto de utilidade pública, algo que eu tenho vindo tentando, ao longo da minha existência em rede social, desmistificar, né? Aquela coisa assim de que músculo é vaidade, músculo é futilidade. Então hoje aqui nessa mesa eu estou com uma autoridade aqui, eu quero
dar as boas-vindas, Marcelo Carvalho, o mestre da hipertrofia, do treino de força, da musculação. Eu quero começar aqui agradecendo você por ter aceito o nosso convite de vir trazer duas coisas aqui que eu julgo as coisas mais importantes que talvez você tenha na tua vida, teu tempo e teu conhecimento. Então, muito obrigado. Não, eu que agradeço o convite, que é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Começo de podcast, a gente tem... o início aqui é sempre a mesma coisa. Quem é o Marcelo? Então, uma breve apresentação. Quando foi que alguém bateu na tua porta aí, esse chamado para o que você faz hoje, né? Quando foi que despertou para isso? Me conta um pouco da tua carreira e para a gente conhecer, então, o que está por trás do cientista da hipertrofia. Essa tua pergunta é muito boa, porque eu entrei na faculdade em 95. Naquela época não existia personal trainer, não se falava muito em musculação, tá? Mas por algum acaso, todas as cadeiras que eu ia bem na faculdade eram cadeiras ligadas à parte de treinamento físico. E eu entrei na faculdade em 95, na URGS em 95, e em 96 já comecei a trabalhar com pesquisa. E muitas das pesquisas eram em treinamento de força. Então, assim, alguma das coisas que eu faço trabalho com pesquisa já há muito tempo. Eu gosto muito, por causa disso, ler artigos científicos. Então, é uma coisa que me relaxa muito, assim. Então, todo dia eu leio pelo menos um artigo científico, isso já há mais de 20 anos. É uma coisa que me dá muito prazer, que me relaxa mesmo. Eu não vejo televisão, não faço outra coisa. Eu já escrevi 3 livros, o último foi em 2020, se eu não me engano, que eu nomeei Hipertrofia na Prática, junto com uma médica lá do Rio de Janeiro. Eu dou aula em 6 pós-graduações, 3 voltadas para médicos, em medicina do exercício e esporte, nutrologia esportiva, e 3 voltadas para o pessoal da minha área mesmo, para educador físico, né? Que daí é uma em biomecânica e cinesiologia, musculação avançada e bodybuilder coach. Também preparo atletas olímpicos, então a gente é preparador físico do COB, então a gente... periodicamente a gente prepara algum atleta olímpico, alguns já ganharam até medalha em algumas Olimpíadas. E basicamente isso. Você fala a gente, porque você tem uma empresa com outras pessoas, é isso? Isso. A gente tem uma empresa de personal trainer, que é eu com a minha esposa, que eu acho que é uma das maiores, se não a maior empresa de personal trainer aqui do Rio Grande do Sul. São vários parceiros que estão ajudando aí a melhorar o shape de muita gente. Nós hoje somos em 12 professores, eu, a minha esposa e mais 10. Uau, time grande. E na verdade, sim, até para uma dica para quem é da área, é um espaço muito grande. A gente teria mais condições de ter mais até professores. A gente não tem por uma questão de tempo, eu quero manter a qualidade, não tem como crescer muito mais do que isso, porque daí tu pode perder um pouco, eu acho que poderia perder um pouco a qualidade se eu acrescentasse, mas é um campo infinito, né? Os médicos, hoje todos os médicos atualizados, que sabem o que estão fazendo, indicam hoje a atividade física, indicam a musculação. Então a gente tem um segmento, uma área muito grande para trabalhar, só que claro, tem que trabalhar com qualidade, que daí tu vai assim e tem muito espaço para crescer. Quando a quantidade e a qualidade não tem como conciliar, é melhor parar um pouquinho, né? Concordo com você. Vou começar nosso episódio aqui brindando, então, a vida, né? Porque com uma água dessa aqui, a gente brinda a vida. Migão, então vamos lá. Obrigado, eu me envaideci agora com o teu comentário, né? Porque você falou assim, médicos atualizados indicam musculação. Então, eu já estou me achando aqui, tá? Já acabei de descobrir que eu sou um médico atualizado. Porque hoje eu tenho algumas regras para poder aceitar o paciente, tá? Por exemplo, eu não atendo tabagista, é uma condição minha, não atendo, porque eu trabalho com medicina preventiva. Como é que eu vou prevenir doença numa pessoa que fuma, por exemplo, né? Eu não atendo mulheres que usam métodos contraceptivos à base de hormônio sintético, como pílula, Mirena, essas coisas assim, porque também vai contra a medicina preventiva. E terceiro item, que são só 3, eu não sou tão chato assim, mas o terceiro eu não atendo sedentário. Porque eu também não consigo garantir... Não consigo garantir de forma alguma se garante alguma coisa em medicina, né? Não é uma ciência exata, mas eu não consigo ajudar a diminuir a probabilidade do meu paciente adoecer, né? Então, assim, essa é uma condição minha, atividade física. Claro que para cada objetivo, uma atividade diferente e tal, mas se existe alguma atividade que a gente poderia... pontuar assim como algo que não importa qual é o objetivo, ela é necessária, é a atividade que tem como objetivo manter, pelo menos manter, mas quiçá então melhorar a massa muscular, porque
músculo não é algo para você exibir o tanquinho na praia, como muita gente acredita. Quando tem que fazer musculação, que futilidade é essa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar esse nosso podcast fazendo algo que eu gosto de fazer, porque às vezes eu até arranco aqui sabendo que o meu público é um público diferenciado. Quem consome meu conteúdo é uma pessoa que já está num nível de conhecimento sobre saúde, mas eventualmente alguém pode cair de paraquedas aqui. A pessoa está procurando na internet lá, hipertrofia, pá, cai aqui. Vamos começar conceituando coisas básicas, então. Vamos falar assim, aproveitar você que é um cara que tem todo esse conhecimento, função do músculo. O músculo ele tem uma função estrutural, né? De estabilizar o corpo. Tá? É basicamente isso, de locomoção, né? De movimento, não só locomoção, mas movimento e de estrutura corporal. Essa é basicamente a função junto com o esqueleto. Né? Só o esqueleto sozinho, ele cairia. Então, quem dá sustentação para o esqueleto é a massa muscular, é o músculo. E o músculo também tem a função do movimento. Né? Essa é uma função primária. Mas, aproveitando um gancho que tu falou, hoje a gente sabe que, por exemplo, o músculo é considerado um órgão endócrino, né? Porque ele produz, para ser considerado um órgão endócrino, tem que produzir substâncias que atuam não só naquele órgão específico, no caso o músculo, como em órgãos adjacentes. Então, hoje o músculo, a gente sabe que é um órgão endócrino que produz mais de 200 hormônios, digamos assim. Uma das que ficou mais falada na época do Covid foi a irisina, que quem tinha uma produção adequada de irisina protegia a pessoa do Covid. Até teve um estudo, 2020 mesmo, na época da pandemia, mostrou que as pessoas que tinham mais músculo, elas ficavam menos dias hospitalizadas quando pegavam o Covid, e elas também tinham um índice muito menor de óbito. As pessoas que tinham mais músculo e produziam mais irisina tinham um risco muito menor de óbito do que aquelas pessoas mais fracas. Então, a musculação hoje, o músculo, né? Ele vai muito além da estética. Ele realmente ele é quase uma farmácia dentro do teu corpo. Essas miocinas, elas atuam, assim, diminuem o risco de depressão, ansiedade, de impotência, uma série de coisas. Teve um outro estudo recém-publicado, mostrou que 27 cânceres, tu tem uma redução na incidência, um menor risco de desenvolver 27 cânceres, quem tinha uma quantidade de massa muscular maior. Então, hoje vai muito além da estética, como tu falou. Ele é uma questão de saúde, né? Muito bem. Que bom que veio uma autoridade aqui para corroborar com o que eu falo todo dia, né? Porque às vezes eu fico até fico chateado quando eu ouço esse tipo de comentário assim, sabe? Tipo, eu vou lá, eu insisto, eu falo que tem músculo. Aí vem aquelas pessoas que não gostam de musculação, porque geralmente quem ataca é quem não gosta, né? E aí fala, mas vocês se preocupam demais com isso, tem tantas outras coisas importantes na vida, mas aí você trouxe aqui um ponto crucial, e eu acho que até já fiz um vídeo sobre isso, onde estudos mostram que pessoas que internam na UTI, seja por que motivo for, mas a gente sabe que ninguém interna na UTI por pouca coisa, né? Geralmente são condições patológicas muito severas. Pessoas com mais massa muscular saem mais vivas da UTI do que pessoas com menos músculo, né? Porque é uma síntese de ATP contínua que a musculatura tem, né? Quando a gente compara músculo e gordura, uma célula muscular chega a ter 2.000 moléculas, 2.000 organelas de ATP e a gordura 40, né? Então, assim, você produz muito mais energia no músculo. E uma condição debilitante de uma doença, ela exige energia para você se recuperar, né? Então, só por isso já é uma coisa assim que a gente deveria priorizar, devia ser o nosso foco, né? E ainda continuando, então, na nossa linha de conceitos básicos, defina a palavra hipertrofia para nós, esse conceito de hipertrofia. A hipertrofia, basicamente, é o ganho muscular, tá? O músculo, ele é dividido de forma simples em duas partes. O citoplasma, que é a parte aquela líquida. A água da célula. Como se fosse a água da célula, que é o sarcoplasma, né? E tem as miofibrilas, que é onde ocorre exatamente a parte contrátil, tá? Que é a miosina e a actina. Então, tu pode aumentar os filamentos de miosina e actina, ou tu pode aumentar o volume do sarcoplasma, que seria o citoplasma, aquele que a gente estuda na época do colégio, como se fosse aquele ovo, né? Uhum. Até uma coisa que as pessoas normalmente não sabem.
uma célula muscular é uma fibra muscular. Eles são a mesma coisa. A gente tem aquela ideia do formato de um ovo frito, como se fosse uma célula, mas não. O do músculo é fino e comprido, porque uma fibra muscular é uma célula. E a célula muscular, no caso, ela é comprida, ela tem vários núcleos, que também é algo diferente do que a gente costuma estudar na escola. Então, o músculo é uma fibra, é uma célula adaptada, né, para aquela função, e que tem lá dentro aquelas miosinas e actinas que fazem aporte contrátil, e junto tem o sarcoplasma que alimenta essa estrutura, que nutre essa estrutura, que regula essa estrutura para que ela funcione bem. O homem, quando eu digo homem, homem e mulher, né? Ele é um ser anabólico até uma certa idade, a gente fala até uns 30 anos, né? Ele anaboliza. O que é anabolizar, né? É construir, né? Construir músculo. Isso muito tem a ver com a própria estrutura hormonal, né? Após os 30 anos, a depender, obviamente, quando a gente não pode generalizar, pessoas negras têm fibra muscular muito melhor do que brancos, né, e tal. Depende de tipo de fibra, branca ou fibra vermelha, né, tipo 1, tipo 2. Mas após os 30 anos, já começa a haver um declínio da musculatura, né? E o grande problema é que a gente aumentou a expectativa de vida demais. Se a gente morresse aos 55, 60 anos, como era antigamente, isso não chegaria a ser um problema. Mas hoje a gente está vivendo até 90 anos facilmente. E aí essa queda, esse percentual de músculo que se perde por ano, a gente está chegando no final da vida muito limitado, debilitado, com pouca autonomia, né? Precisando de ajuda, inclusive para levantar de uma cadeira, né? Às vezes não precisa de ajuda de outros, mas você não consegue levantar sem se apoiar bem apoiadinho e tal. Então, também, ao mesmo tempo que a gente faz esse tipo de análise, graças a Deus, a gente também percebe que... E aí, claro, é uma percepção minha, mas você é o cara que domina o assunto aqui. Eu quero até saber a resposta disso. Até porque, assim, até os meus 24 anos de idade, eu nunca fui para uma academia. Eu comecei a praticar atividade física muito tardio. Então, o conceito que eu tenho de visão de mundo é que, num futuro não tão distante, desculpa, num passado não tão distante, não muito tempo atrás, não se praticava tanta atividade física, não tinha tantas academias como tem hoje. E aí, claro, eu sei, a população aumentou, então percentualmente talvez, mas você tem números, você sabe trazer isso, porque eu tenho a impressão que as pessoas estão despertando para isso e cada vez mais as academias estão cheias, né? As pessoas estão despertando para a necessidade de frear essa perda muscular que a idade vai trazendo. Eu não tenho números exatos, alguns números que eu tenho, né? Que o Brasil é o segundo maior mercado fitness do mundo, só perde só perde para os Estados Unidos. Uau, não sabia disso. É o segundo maior, assim, os Estados Unidos eu acho que é 4 vezes maior, mas igual o Brasil é o segundo maior. Então tem muitas academias, entre aspas, muitos praticantes. Por que eu digo entre aspas? Porque na verdade não chega a 4% da população que treina. Tá? É 3,7% da população que faz treinamento físico, assim, numa academia, tá? As outras pessoas ativas jogam futebol, jogam vôlei, jogam tênis, fazem outra atividade, né? Caminha numa praça. Exatamente, caminha, corre, etc. Mas na academia em si não chega a 4%. Então, assim, hoje a gente percebe que está aumentando, principalmente depois da pandemia. Parece que aumentou ainda mais o movimento. E eu até atribuo muito isso aos médicos mesmo, esses mais atualizados. Porque vocês validam, né? E o médico, dentro da pirâmide dos profissionais de saúde, é o que está no topo da pirâmide. É quem controla, digamos assim, ou ajuda a controlar em muito o hábito daqueles pacientes que ele tem acesso, daquelas pessoas que ele tem acesso. E os médicos mais atualizados começam a indicar, começam a orientar, começam a mostrar os benefícios, vantagens, etc. E as pessoas começam a ir até tirar alguns preconceitos, né? Tipo, a musculação não é só para ficar bombado, e pelo contrário, do meu ponto de vista... Do meu ponto de vista, o foco principal não é esse. O foco principal é o que tu falou, é ter qualidade de vida, ter independência. As pessoas estão realmente vivendo muito, então assim, quem se prepara vive muito melhor do que quem não se prepara. Então, assim, se preparar para isso é fundamental. E para quem tem esse objetivo, o treino, ao contrário também do que muita gente imagina, não precisa ser longo,
Não precisa treinar 7 vezes por semana, não precisa treinar 1 hora, nada disso. Um treino muitas vezes enxuto, de qualidade, sabendo o que está fazendo, 2 vezes por semana, tu tem excelentes resultados. Principalmente se a pessoa está iniciando, 1 vez, 2 vezes por semana já dá para dar um start muito bom. Depois, claro, às vezes a pessoa sente a necessidade de aumentar, mas se não der para aumentar, com 2 vezes, 3 vezes por semana, com um treino bem elaborado, já consegue ter excelentes resultados. Você está falando da musculação. Da né? musculação. E sabe que tô gostando aqui, parece que a gente meio que combinou, porque esse é o meu discurso pro meu paciente, sabe? Eu falo assim, cara, é importante você se exercitar todo dia fazer alguma coisa. Mas eu não acho legal você fazer todo dia a mesma coisa, porque são estímulos diferentes que você tem que estar dando pro teu corpo, né? E eu sempre falo assim, musculação, aí até me corrige aqui, tá? O que eu digo, 2 vezes por semana é um treino ótimo para você manter o que você tem e diminuir esse impacto do tempo, né? Agora, quando eu pego um paciente que tem uma patologia, por exemplo, uma osteoporose, aí eu já peço para fazer mais. Eu falo assim, 3 vezes. Porque aí eu já vejo que aquela pessoa ela tem que sair de um negativo, assim, ela já perdeu. Ela tem que voltar, né? Mas eu sempre tento conduzir o paciente a... Porque quando tu vai ficando um pouquinho mais velho, tem um pouco mais de cancha no consultório, você vai vendo movimentos, coisas que vão acontecendo e você já vai se precavendo, né? Começa a ver que, às vezes, a monotonia de uma coisa única e que muitas vezes não é nem o tipo de treino que o paciente gosta, tem gente que não gosta de musculação. Eu vejo que isso ali é um passo para ele desistir, ele faz um tempo e para, sabe? Então, a gente estava até brincando antes aqui de começar o podcast que você falou, eu joguei beach tênis o dia todo hoje, né? Eu descobri que esse beach tênis aí não existe ninguém que não gosta, então o que eu faço? Eu ainda falo lá pro paciente, olha só, segunda e quarta você faz uma musculação, vai jogar um beach tênis nos outros dias, porque virou um vício isso aí. Faz uma aula de yoga, porque daí você também já pega a parte mais de respiração, né, da mente, toda essa parte. Faz, quem sabe, um pilates, para você ter talvez um pouco mais de postura, né? E essa rotatividade, atividade física, ela faz com que seja mais difícil de enjoar, porque não fica algo monótono todo dia, a mesma coisa. Claro, às vezes a pessoa gosta de um tipo de atividade, então faz, entendeu? Claro. Mas sortir isso, assim, eu acho uma coisa bem, bem, bem bacana, porque você está trazendo 3,7% das pessoas vão para uma academia. Talvez muito mais iria se descobrisse uma atividade que gosta, né? Sim, sim. E tu falando isso, né? Até os profissionais, eles deveriam ter um pouco mais de cuidado, assim, os profissionais da área da prescrição de treinamento. Porque as pessoas têm uma certa ideia de que os treinos de musculação são monótonos. Só que isso não tem necessidade de ser. É que muita gente ainda prescreve 3 de 8, 4 de 12, 2 de 15. Realmente é monótono. Entendeu? Mas tu não tem necessidade. Hoje, os sistemas mais modernos de treinamento de musculação, posso citar vários aqui, SST, Rest Pause, MST, Drop Set, Cluster Set, são sistemas que te entregam mais resultado dentro do mesmo tempo de treino, tá? Porque eles são treinos mais enxutos, consequentemente mais dinâmicos, otimizados. Então, são treinos muito interessantes que te entregam mais resultado na mesma unidade de tempo. Porque se tu pega os estudos, pega um treinamento tradicional e um SST, se o treino todo é equalizado, ele dá o mesmo resultado. Só que o que eu quero dizer com treino equalizado? O SST ele te dá 10 segundos de intervalo entre as séries. Um treino normal é 2 minutos, 3 minutos. Então, esse treino aqui ele vai ser muito mais longo. Se ele for tão longo quanto bateu o número de séries do SST, vai dar o mesmo resultado. Só que o SST em 25 minutos termina um treino, tu faz um treino excelente que para o outro treino precisaria de 1 hora. Uhum. Então, assim, 20 minutos, 25 minutos tu faz um treino excelente, dinâmico, que não enjoa, é muito dinâmico, e te dá um resultado de um treino convencional de 1 hora, por exemplo. E que diminui aquela desculpa que o cara tem de não ter tempo. Não tem tempo, acha monótono. Porque dá para fazer até no intervalinho do almoço ali, sai do escritório, sim, faz um treininho, toma uma ducha, come e já consegue voltar. Sim. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você, porque a gente cresce com aquela coisa do 1 hora, né? E aí eu vou jogar contra a tua profissão. Porque o que eu acho, né? Até porque eu vou me colocar
no lugar do personal. A minha consulta é de 1 hora. Por que é 1 hora? Porque eu deixo esse prazo baseado no tempo que eu demoraria com os pacientes mais difíceis que eu tenho, né? Então tem gente que exige de mim muito, então eu deixo 1 hora. Mas eu tenho alguns pacientes que às vezes o cara já está comigo há 10 anos, é uma coisinha de ajuste e tal, eu faria a consulta em 30 minutos, mas daí que eu penso? Esse meu paciente pagou por 1 hora, daqui a pouco eu atendo ele em 30 minutos, é capaz de ele se sentir prejudicado, né? Aí não é que eu enrolo ele, mas, cara, eu aproveito, bato um papo, pergunto mais, assim, como é que tá a vida, o trabalho e tal, né? Vou tentando encher. Aí eu fico pensando, eu acho que muitas vezes o personal também faz isso. Ele tenta fazer aquele treino de 1 hora porque o aluno está pagando pela hora dele, né? Então, se ele fizer um treino tão otimizado, pode ser que o aluno fale, eu paguei por 1 hora ou o cara me deu um treino de 30 minutos, porque existe muito esse negócio do consumo. Paguei e quero nota, fazendo aquela propaganda lá. Mas daria, e eu às vezes sei que eu tô com pressa, eu falo pro meu personal, Cris, hoje nós vamos ter que fazer aquele rapidinho lá, 25, 30 minutos, sai um treino que às vezes eu até me destruo mais do que o treino de 1 hora, saio com dor por tudo. Sim, é exatamente isso. Eu não me preocupo muito com o tempo do treino, eu me preocupo em fazer o treino que a pessoa precisa. Ótimo. E muitas vezes, realmente, um treino mais curto dá mais resultado que um treino mais longo. Porque eu posso entrar numa parte técnica de treinamento? Por favor, o nosso público aqui é muito inteligente, viu? O pessoal sabe bastante, vai te acompanhar. Tá, perfeito. Então, assim, tem 2 coisas, tem muitas coisas que são importantes, muitas variáveis que são importantes na hora que tu vai montar um bom treino, tá? Mas tem 2 variáveis que, assim, uma infinidade de estudos mostram que se elas não estiverem bem ajustadas, o teu treino não vai te dar o resultado que tu está esperando, tá? Uma delas é o volume de treino, tá? Que eu até vou agora, nesse mês de agosto, palestrar num congresso internacional que vai ter em São Paulo sobre isso, que é o IRSA, tá? Que é o volume de treino. O que é o volume de treino? É o número de séries por grupamento muscular, por cada músculo do teu corpo, por semana que tu vai fazer, tá? Então, assim, quantas séries o teu bíceps precisa, o teu peito, tua coxa, teu glúteo, etc, tá? Então, assim, um iniciante, ele precisa de pouquíssimas séries por semana, tá? A média, assim, é de 3 a 5 séries por grupamento muscular por semana, sendo que alguns exercícios já trabalham vários músculos, vários grupamentos musculares. Então, um agachamento trabalha vários músculos ao mesmo tempo, um supino, uma remada, etc. E uma outra coisa, então, o volume, tá? E quanto mais experiente tu for no treinamento, maior essa demanda de volume. Teve uma meta-análise mostrando que um cara bem experiente vai precisar de 15 a 20 séries por grupamento muscular por semana, e alguns estudos específicos, tipo do Schoenfeld e do Brigato, mostrou 30 séries e um outro 45 séries por grupamento muscular por semana. É todo dia. Não necessariamente, porque, por exemplo, esse SST, ele te dá 10 segundos de intervalo entre as séries. Você consegue. Então, tu consegue fazer um monte de série num tempo enxuto, digamos assim. E outra variável muito importante para garantir resultado é o que a gente chama de falha muscular ou proximidade da falha muscular. O que é a falha muscular? Tu te esforçar realmente ao máximo naquele exercício, tá? Então, a fadiga muscular, né? Aquela coisa de chegar no morreu. Morreu, exatamente. Sem a pessoa ajudar. Porque quando a pessoa, o personal vai ajudar, ou um colega vai ajudar, daí tu tá indo para uma falha muscular excêntrica, que não é o que eu tô falando. Eu tô falando de falha muscular concêntrica, que é a pessoa sozinha, cansei. É o que você aguenta sozinho. Sozinho, perfeito. Então, assim, essas 2 coisas têm que estar bem ajustadas. E um profissional que sabe disso e orienta o seu aluno, o seu cliente ali, nessa questão de volume de treino e está na falha muscular, ou se tu é iniciante intermediário realmente próximo da falha muscular, o treino mesmo de meia hora, tipo usando esse sistema SST que eu falei, a pessoa sai cansada ao ponto que ela sabe que não aguentaria mais 10 minutos de treino. Ela até agradece que você acabou. Exatamente, ela sabe que ela chegou no limite dela. Porque é fácil de sentir, né? Sim. É fácil. Você sabe que exauriu. Então, assim, muitas pessoas nem precisam, elas sabem que não aguentam mais do que aquilo. Tanto que a gente brinca, digamos assim,
a gente que pesquisa nessa área, assim, uma pessoa que faz um bom treino de perna, realmente um bom treino de perna, ela não vai pensar em fazer uma corrida depois do treino. Não tem como. Não tem como. Se ela tá tranquila para fazer uma corrida depois do treino de musculação, logo depois, tem algo errado nesse treino de musculação. Claro, se ela vai parar, descansar meia hora, uma hora e depois fazer, ok. Mas imediatamente após o treino de musculação, tu vai correr, um treino de musculação, desculpa, um treino de membro inferior na musculação, e tu vai correr, eu acho que o teu treino tá muito aquém do que tu poderia entregar para ele. Faz todo sentido. Isso é legal, porque o nosso público de casa aqui está começando agora a ter contato com informações que talvez sejam novas para eles, né? Porque, como eu disse, a gente tem conceitos muito bem estabelecidos, dentre eles essa, do treininho de 1 hora e tal. Bacana. E assim, aí você trouxe essa questão de números de séries por semana. Então, vamos começar agora ao que é o corriqueiro em academia. E vamos lá, mitos ou verdades, né? Vamos fazer como se fosse um bloco assim. Quando começa, uma pessoa que nunca foi para academia, tá? E aí também não sei se faz diferença aqui a gente abordar a idade, sei lá, um jovem de 30 anos ou uma pessoa de 60 anos. Mas geralmente começa com aquele treino ABC. Né? É o primeiro contato, lá o instrutor monta o ABC, né? Onde ele faz um grupo, no segundo treino um outro grupo, no terceiro o que sobrou e depois ele volta tudo de novo. Faz diferença isso? Se o treino é ABC ou se ele faz 5 vezes por semana, todo dia um músculo diferente? Tem alguma diferença isso? Inclusive, para tal idade é melhor tal tipo? Ou como é que isso? Me explica. Que eu não sei isso. É só uma pergunta de curioso mesmo. Não tem nenhuma diferença, tá? Isso as pessoas imaginam que tem, não tem. O importante é o volume semanal. Aproveitando essa questão de mito e verdade, tem muita gente que acha que não pode treinar o mesmo músculo todos os dias. Tu pode, se tiver bem organizado o treino. Já ouvi isso muito. Não, né? As não pessoas pode. Não pode. Não é mito. É mito. Isso não é necessariamente uma verdade. O que acontece? Se tu é uma pessoa experiente no treinamento de musculação, vamos supor que tu vai precisar de 20 séries por grupamento muscular por semana. O teu músculo, ele suporta 20 séries naquela semana. Então, se eu pegar e botar as 20 séries no mesmo treino, realmente tu tem que descansar vários dias. Então, não dá para treinar todos. Entendi. Mas eu tô viajando, eu faço muito isso. Eu tô viajando, não tenho uma academia, eu levei um TRX, um par de halter, um elástico. Como eu sei que o treino não vai ser tão intenso e nem tão volumoso, porque eu não tenho vários exercícios para revezar, eu faço tudo todos os dias. Eu faço... O circuitão, o famoso circuitão. Exatamente, eu faço 4 séries para bíceps, para tríceps, para perna, para peito, para costas, e tudo todos os dias. Porque eu posso fazer 20 séries para aquele grupamento muscular. Se eu fiz 4 num treino, eu posso tranquilamente fazer 4 na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, fecha aquelas 20. Né? Então, tu tem que entender o treino. Tu tem que entender o que a pessoa precisa, e daí, dependendo do que a pessoa precisa, e entender essas questões de variáveis de treino, daí tu divide como tu quer. O ABC pode funcionar, como o AB pode funcionar, como o ABCDE pode funcionar, como só o A pode funcionar. Tu tem que entender o que a pessoa precisa e as características e as necessidades e o tempo que ela tem para treinar e se ela tem histórico de lesão ou não, que é uma outra questão importante que teve um estudo do American College mostrando que as pessoas acima de 40, 50 anos têm um risco maior de lesão, um desgaste natural das peças. Então, nesse sentido, a gente tem que ajustar o treino de uma forma um pouco diferente do que ajusta de um jovem. Para não ficar... Não dar sobrecarga. Principalmente articular. Porque o músculo tende a ir bem, tá? Sim. Mas as articulações, tecidos moles, não. Então, assim, um desgaste no ombro, na coluna, no joelho, quadril, isso é relativamente comum a partir de 40, 50 anos. Então, nesse sentido, a gente faz alguns ajustes. Posso falar um outro mito de verdade? Aproveitando? Todos. Então, até porque eu já aprendi. Esse primeiro que você trouxe, eu adorei. Não sabia disso. A questão de que o que importa é o fim é pagar a conta ao fim da semana. Exatamente, porque, até aproveitando o gancho, porque uma pessoa suporta 20 séries, para finalizar esse, e fez 4, o músculo não ficou exaurido. Então, ela não precisa de tanto tempo descansando para dar um novo estímulo. O tempo de descanso é proporcional ao desgaste que o músculo sofreu. Se aquela pessoa é bem treinada e suporta 20 e fez 4, ela se recupera muito rápido.
Se ela fez 10, daí demora um pouquinho mais para se recuperar. E se ela fez 20 no mesmo dia, vai demorar uma semana para se recuperar. Tá. E antes de você ir para o segundo mito, então, mais uma dúvida sobre isso que você está falando. Você falou que o tempo de recuperação do músculo é diretamente proporcional ao quanto que ela treinou o músculo, tá? Isso. E também eu posso falar que também é diretamente proporcional ao tamanho do músculo ou não? Músculos maiores, como um dorsal, um peitoral, demoram mais para recuperar do que um músculo pequeno? Não se sabe muito isso ainda. Tá? Tá. Pode ser ou pode não ser, não estou dizendo que não seja. Não é um fato comprovado. Não é um fato nem estudado, talvez, nesse sentido ainda. Ok. Um outro mito que as pessoas imaginam, que é muito comum, é imaginar que tu tem que colocar muita carga para ter resultado. Tá? Porque assim, se tu bota muito peso, muita carga, tu vai fazer um número menor de repetições porque o peso é muito alto. Sim. Né? Então, lá, as pessoas imaginam que tem que botar muito peso. Isso tem centenas, não é pouco embasamento, tá? Tem centenas de estudos mostrando, você viu um que foi publicado agora faz um mês atrás, mais um deles, mostrando que tu tem resultado, o mesmo, na verdade não é resultado, tu tem o mesmo resultado de hipertrofia, de ganho muscular, numa variação entre 4 e 40 repetições. Nessa zona entre 4 e 40 repetições, tá? Se tu estiver te esforçando no treino, né, tu ir até a falha muscular, ou se tu é iniciante em tamanho de água, realmente próximo até a falha muscular, tu tem rigorosamente o mesmo resultado. Qual é a questão? É fácil ir até a falha muscular colocando um peso muito baixo para 30, 40? Não é fácil. A pessoa tem que estar disciplinada para isso. Mas se ela estiver disciplinada para isso e o profissional orientando bem, tu tem o mesmo resultado. Então, tu tendo esse tipo de informação, tu começa a montar o treino conforme as características psicológicas e físicas do paciente. Porque a gente Limitações. Porque, por exemplo, uma pessoa tem, como eu falei, acima de 40, 50 anos, tem um risco maior de lesão. A gente sabe que cargas muito elevadas aumentam o risco de lesão. Então, a gente trabalha com uma carga moderada, ou se o cara está em uma fase aguda, moderada leve, leva essa pessoa até a falha muscular ao próximo, tu tem um excelente resultado com desconforto praticamente não existe. E um risco de agravar aquela lesão ou de voltar a ter aquela lesão é muito menor. Só que, por exemplo, uma pessoa que é preguiçosa, é mais fácil chegar à falha muscular ou próximo à falha muscular com uma carga mais alta. Então, se tu sente que aquele teu paciente, cliente, aluno é meio preguiçoso e ele não tem um histórico de lesão importante, ou daqui a pouco tem uma lesão no joelho, mas não tem no ombro, não tem na coluna. Então, aqueles exercícios voltados para a coluna... Onde ele pode. Porque ele pode, tu bota mais carga. Para fazer mais rápido, aquele preguiçoso, termina antes mesmo. E daí tu leva, e tu garante mais... Então, sim, tu tem que ir trabalhando com as variáveis conforme o teu paciente. Então, tu aumenta a carga aqui, tu diminui ali, tu bota uma carga moderada. O que um estudo, um posicionamento oficial da principal entidade de musculação... eles sugerem que a gente fique mais tempo na carga moderada para hipertrofia, que seria o melhor dos mundos, onde o treino não fica tão longo, não tem um número de repetições tão longo e o risco de lesão também não fica tão alto. Não que seja alto, tá? O risco de lesão na musculação é muito baixo. É mais baixo que praticamente qualquer esporte que exista. Desde que acompanhado e bem feito. Bem feito, exatamente. Mas a musculação o risco é muito baixo, tá? Mas... mesmo sendo muito baixo, é mais alto, um pouco mais alto, quando tu coloca a carga mais elevada. Então, e se a pessoa tem algum histórico, ou tem já uma idade mais avançada, trabalha com uma carga moderada, ou, em alguns casos, com uma moderada baixa, manipulando essas variáveis que tu dá muito resultado com um risco de lesão extremamente baixo. Esse mito e verdade do número 2 eu já sabia, por mim. Por que eu faço? Às vezes viajo, daí tá num hotel... e academia de hotel nunca tem muito peso, até para ninguém se machucar, né? Uhum. Então, às vezes, chega lá... Eu tenho músculos meus que são mais fracos, outros... eu acho que todo mundo, né? Tem um músculo que é mais dominante e tal. E o que eu tenho mais força é bíceps. Então, por exemplo, eu olho lá, putz, o pezinho máximo que tem pro meu bíceps não dá. Aí, o que eu faço? Ao invés de fazer aqui, eu dou aquela alavanca, eu jogo ele aqui na frente e faço aqui, ó, com pouco peso... já sinto que tá rasgando aqui, entendeu? Ou vai fazer um agachamentinho pegando um halter assim, pô, tá leve o halter. Aí desce, ao invés de subir até em cima, já trava no meio, né? Faz os movimentos curtinhos, acaba o treino, tá com a mesma dor de quando tinha muito peso, né? E foi meio que no instinto, assim, porque chega, às vezes tem hotel que eu chego lá e falo, putz, cara, eu acho que lá no asilo que meu avô ficava, tinha mais peso lá pros velhinhos lá do que aqui, né? Acho que também para ninguém se machucar na academia. Talvez.
Mas aí você vai, muda a alavanca, muda e faz mais repetição, consegue sair de qualquer academia com músculo exausto. Exatamente. Se tu souber treinar, tu sai de qualquer academia com músculo exausto. Às vezes não precisa nem de academia. Pode fazer um treino em casa sem peso nenhum e tu sai exausto. Porque eu falei de duas variáveis de treinamento, que são o volume e o esforço, né? A carga que tu vai colocar barra esforço que tu vai fazer com aquela carga. Mas tem outras variáveis que fazem com que tu aumente muito o resultado e tu, normalmente, essas outras variáveis, tu diminui o peso usado. Por exemplo, quanto maior a amplitude de movimento, maior é o resultado muscular, tá? Só que quando tu faz mais amplo o movimento, tu tolera uma carga menor. Então, se alguém tem pouco peso para usar, alguém está viajando, tem pouco peso para usar, academia em casa, etc. e tal, tem pouco peso para usar, então trabalha numa amplitude maior. Tu obrigatoriamente baixa o peso. Faz mais lento. Negativo, lento, isometria. Negativo, exatamente. Tu obrigatoriamente vai baixar o peso. Então, assim, uma outra coisa, concentrar, fazer uma conexão, isso é uma coisa, uma linha nova de estudos, digamos assim, que é uma conexão entre mente e músculo. Concentrar no músculo, entender a função do músculo, o bíceps aproxima o rádio do húmero, então tu fazer aquela... É o mesmo que chamar consciência corporal? Isso, tipo isso. É consciência do corporal, entender a função do músculo, concentrar nele. Quando tu faz isso, teve um estudo do Brad Schoenfeld mostrando que tu tinha 50% mais resultado mesmo com menos peso. Então, assim, tu começa a somar essas variáveis, tu acaba que muitas vezes tu usa um peso bem baixo ou nenhum, e tu tem mais resultado do que tu teria fazendo um treino ruim, mal feito, digamos assim, com mais peso. Olha aí, ó. Quebrando mitos aqui, então, hoje. Agora vamos para um ponto bem importante, que isso é algo que até agora aqui conversando com você eu me dei conta que eu nunca fiz um vídeo sobre isso. Então nem vou fazer. Vamos usar o teu conhecimento aqui. Existe um conceito errado, e isso eu sei que é errado, que se você quer emagrecer, se você quer queimar caloria, você faz o aeróbico, porque o treino de musculação, como ele é considerado um anaeróbio, ele não tem queima de gordura, né? E aí vem um conceito aqui que quebra toda essa teoria, que é o conceito do EPOC, né? Que o treino de musculação, claro, não é só porque é musculação. Existe como conduzir um treino de musculação para levar a um EPOC prolongado. Então vamos lá. Usando teus vastos anos aí estudando isso, defina para nós aqui EPOC e como que isso pode ser otimizado para que as pessoas possam realmente usar a musculação como um pilar, uma ferramenta importante no emagrecimento. Assim, eu já vou responder. Hoje, os principais estudos, principalmente a médio e longo prazo, quando estão analisando o emagrecimento, a musculação ela está sempre superior à atividade aeróbia e, às vezes, a combinação dos dois está superior à musculação. Tá? Em alguns estudos, a musculação e o aeróbio se mostram superior à musculação e em outros estudos a musculação se mostra superior à musculação e o aeróbio, mas sempre a musculação presente no emagrecimento a médio e longo prazo, que é o que normalmente as pessoas que querem emagrecer, imagino eu, que querem se manter magras, né? Pro resto da vida, né? Então... Não, discordo de ti. É? Não, de jeito nenhum. Porque hoje qual é a forma mais utilizada para emagrecer? Ozempic. Ozempic só funciona enquanto você usa. Acabou o Ozempic, 94% engorda de novo. Não, e é uma pena, né? Não, sim. E é verdade, porque é uma pena, né? Porque, assim, a gente sabe que as pessoas que estão com sobrepeso ou obesas, elas têm um risco de desenvolver uma série de doenças, né? E elas têm uma longevidade muito menor. Então, assim, as pessoas elas deveriam realmente também não se preocupar só em ganhar músculo, né? Mas terem um bom peso, um peso equilibrado, um peso saudável e manterem aquele peso saudável o resto da vida, né? O máximo que for possível, né? É o que parece inteligente, né? Pô, você fez todo um trabalho para conseguir chegar lá, agora é só manter. Não, parece que foi tão bom fazer o trabalho todo que elas querem engordar de novo para ter que fazer tudo de novo, né? Não, e tu até com certeza sabe muito mais que eu. E a célula de gordura é uma célula inflamatória, né? Ela inflama o corpo inteiro, né? Então é um problema, né? Então, assim, as pessoas realmente deveriam querer se manter num peso bom, se manter magras, no sentido de ter um percentual de gordura ali adequado
para baixar o risco de doenças, para aumentar a longevidade, aumentar a qualidade de vida, depressão, ansiedade, autoestima, uma série de coisas, né? Tudo. Mas voltando à questão do EPOC ali. Então, assim, teve um estudo mostrando... Define para o nosso público de casa o que é o EPOC, primeiro. O EPOC é o gasto calórico após o término da atividade. Então, tu fez uma musculação, ou tu fez uma corrida, tu fez uma natação. Tu tem um gasto calórico durante a atividade. O gasto, quando tu interrompe aquela atividade, teu corpo continua ainda trabalhando, tá? E esse trabalho a gente chama de EPOC, que é um gasto calórico após o término da atividade física. Como se tivesse o corpo ainda no treino, gastando como se tivesse... Ele continua trabalhando, ele continua gastando. E o que os estudos mostram? Que quanto mais alta a intensidade do treino, maior é o efeito EPOC, tá? E teve um estudo que comparou a musculação com o aeróbio tradicional e com o HIIT, que é uma atividade aeróbia de alta intensidade, porque a gente sabe que as atividades de alta intensidade provocam um efeito EPOC maior. E dentro desses três, de novo, a musculação foi o que provocou maior efeito EPOC. Maior que o HIIT. Maior que o HIIT. Isso é interessante, porque não são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas engorda com um desequilíbrio calórico muito baixo por dia, de 5% ao dia, tá? Que gera no final de um ano um ganho de 1,8 kg, 1,7 kg em média. Claro, umas pessoas mais, um pouco menos, mas a média é por aí. O que é um monte, né? Em uma década, 17 quilos. Exatamente. As pessoas, a maioria, não todas, mas a maioria das pessoas engorda assim. Então, se tu faz uma atividade que tem um efeito EPOC importante, ela neutraliza esse desequilíbrio calórico pequeno que tu tem. Compensa. Ela compensa. Ela como se compensasse, neutralizasse e a pessoa simplesmente não engorda. Então, até por isso que os médicos, de novo, mais atualizados, tentam fazer com que a pessoa faça um treino de musculação pelo menos umas 2 vezes por semana. Porque isso já dá um efeito a médio e longo prazo espetacular. Um outro estudo que me veio à cabeça agora, assim, uma pessoa que, por exemplo, procura um emagrecimento e ela não faz nenhuma atividade associada, em torno de 25% do peso que essa pessoa perdeu foi músculo. E se a pessoa perde o músculo, ela baixa o metabolismo dela. Se a pessoa faz uma dieta, né? Porque a dieta, o controle alimentar tem que estar presente para uma pessoa que quer emagrecer. Não tem como não estar. Déficit calórico. Déficit calórico. Fato. É fato. Então, quando a pessoa faz só isso, em torno de 25% do peso perdido é músculo. Isso na média, a pessoa sem fazer nada, né? Um sedentário. Quando a pessoa faz a dieta, um controle alimentar associado a um aeróbio, em torno de 18% do peso perdido é músculo. Vamos arredondar para 20%. Então, só a dieta, a pessoa perdeu lá 4 quilos, 1 quilo foi músculo, né? Se a pessoa faz o aeróbio, em torno de 18%, vamos arredondar para 20% de peso perdido é músculo. Então, a pessoa perdeu 5 quilos, 1 quilo foi músculo. Se a pessoa faz musculação, ela não perde músculo. E se a musculação ela é bem feita, a pessoa ainda consegue ganhar músculo perdendo gordura, perdendo peso. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que, às vezes, naquele primeiro mês, a quantidade de peso perdido na balança é menor. Porque a pessoa não perdeu o músculo. Não, porque ela não perdeu o músculo. Sim. Então, assim, como ela... Se ela faz só a dieta, ela perde 5 quilos num mês. Arredondando, dando um exemplo fictício. Se a pessoa faz... se ela perdeu, por exemplo, perdeu 4 quilos num mês, 1 quilo foi músculo. Mas ela, na balança aparece só o peso perdido, aparece perdendo 4. Se ela faz musculação, aquele mesmo período vai aparecer perdendo 3. Então, perdi só 3. Não, mas tu manteve músculo que vai garantir que essa tua perda de gordura, esse teu emagrecimento, ele vai ser contínuo e a longo prazo. Então, a médio e longo prazo, tu vai continuar perdendo. Por quê? Porque tu não baixou teu metabolismo. Se a pessoa faz só dieta, ela baixa muito o metabolismo. 1 quilo, a cada 4 quilos perdido, 1 quilo é músculo. Isso baixa muito o metabolismo e dificulta muito manter depois daquele peso perdido. Por isso que tem tanto esse efeito sanfona para quem não faz musculação. Se a pessoa faz musculação, ela não perde músculo e, em muitos casos, quando a musculação é bem feita, ela ainda ganha músculo perdendo gordura. E daí mantém o metabolismo elevado, a pessoa não precisa, entre aspas, ficar só comendo gelo e alface para emagrecer, vai conseguir manter uma dieta mais saudável, mais equilibrada, com uma restrição calórica não tão grande e vai emagrecer a médio e longo prazo e vai se manter magra. E aí tem um detalhe, quando eu falei para você que eu não atendia pacientes mulheres que usam pílula anticoncepcional, eu não li esses estudos que você leu, tá? Mas tenho certeza que se a gente fizer um estudo
desses, com uma pessoa que está buscando emagrecimento e o método anticoncepcional que ela usa é hormonal, ela vai perder mais de 50% da musculatura. Porque aí está um impacto do porquê que eu não emagreço. Se a pessoa me procura, uma mulher me procura, preciso perder peso, 10 quilos, e o método que ela usa é uma pílula, o Implanon, aquele Novaring, aquele anel vaginal, eu não vou emagrecer ela. Por quê? Ela aumenta muito a quantidade de SHBG, que faz com que a testosterona livre dessa paciente fique ausente. Então, quando ela começa um processo de emagrecimento, como ela não tem o hormônio para manter a musculatura, ela emagrece um monte. Mas o que ela fala para você? Ela fala, doutor, eu perdi os 10 quilos que eu queria, mas eu tô acabada, eu tô toda mole, eu tô flácida. E isso que eu já tive diversas pacientes que, quando me procuraram, me contaram a mesma historinha, que era assim, procurou a nutricionista. Claro, daí a nutricionista não era a parte dela, avaliar metabolismo, avaliar hormônio e tal, né? Então, a paciente tomava pílula, tinha que perder 6 quilos, tá? Aí fez uma dieta restritiva. O que aconteceu? Perdeu 6 quilos. Dos 6 quilos, sei lá, 1,5 foi gordura, 4,5 foi músculo. Perdeu a estrutura, ficou toda flácida. Aí reclamou para a Nutri. Aí a Nutri, então agora nós vamos fazer uma dieta de hipertrofia para você. Botou uma dieta para hipertrofia, treino de hipertrofia. Mas ela não tem testosterona. Que hipertrofia é essa, entendeu? Aí ganhou uns 3 quilos de gordura, porque não tinha... não, olha só, voltou minha celulite tudo de novo. Então vamos fazer uma dieta agora para emagrecer de novo. Aí de novo, o que perde? Mais músculo. Fez 2 ou 3 ciclinhos desses de hipertrofia e cutting, acabou com o corpo da mulher, entendeu? Porque não tem hormônio. Então, até uma brincadeira que eu faço quando eu palestro, eu digo assim para as pessoas... Quando a gente está falando de composição corporal, o que é o mais importante? Eu provoco o erro, né? Já faço para provocar o erro. O mais importante é dieta ou treino? Daí eu ouço as mais diversas respostas, né? Um é treino, outro é dieta. Digo, nenhum dos dois. É hormônio. É hormônio. É como os teus hormônios dão, né? Daí eu ainda brinco, digo assim, olha meu corpo, esse é meu corpo de hoje. O Samuel de hoje tem esse corpo, essa composição corporal. Esse corpo é construído com uma dieta X e com um treino X. Tá, legal. Se daqui a mais 40 anos eu nunca mudar a minha dieta e nunca mudar o meu treino, se for o mesmo, eu vou ter o mesmo corpo? Não, né? Vou estar velhinho, mas... Por quê? Se é a dieta e o treino, porque eu perdi meus hormônios, né? O que determina se você tem mais facilidade para manter músculo, para aumentar músculo, é como está o equilíbrio dos teus hormônios. E aí, claro, eu usei o exemplo da pílula, porque é uma coisa que realmente depleta muito a testosterona da mulher, mas no mundo de hoje, a gente tem uma série de fatores que atrapalham demais a questão da hipertrofia, ou nem hipertrofia, mas manter o músculo, né? Como, por exemplo, sono. Sim. As pessoas estão dormindo 1 da manhã, ou dormindo num quarto com todas as luzes possíveis de LED, do ar-condicionado, da net, telefonezinho lá da cabeça para despertar, né? Já desperta de manhã com aquele barulho, cortisol a 1000, né? Então, esse é um ponto, sono. Vamos mais além, o estresse do dia a dia. Cortisol é um hormônio oposto da hipertrofia, é catabólico, né? E você, com todos os teus alunos que você tem, né? Como que você lida com isso assim? Você acaba tendo que ser... O personal hoje ele não é só um instrutor de musculação, né? Ele acaba sendo um instrutor de vida, porque se o teu aluno não tem uma boa alimentação, sono reparador... Aliás, sono não é nem só falar de você não dorme, você aumenta o cortisol. Se você não dorme, você não tem testosterona. Você produz GH de noite, você produz testosterona. O que você percebe hoje assim? Os teus alunos, eles são disciplinadinhos ou você mata um leão por dia, como eu tenho que matar com os meus pacientes? Eu tenho muita sorte, tá? Os meus alunos, tá? Os meus clientes, eles são muito conscientes. A gente, graças a Deus, atende um pessoal muito diferenciado, assim. Então, as pessoas realmente estão preocupadas com isso.
elas, além de fazerem o treino, elas se preocupam com toda essa questão, com todos esses pilares, digamos assim, de uma saúde mais plena. Então, eles tentam monitorar, cuidar do estresse, eles tentam ter um sono reparador, e a maioria dos meus alunos, clientes, tu percebe que tem acompanhamento com o médico regular. Então, assim, graças a Deus, mas eu sei que eu estou numa bolha. Não deve Não ser, é o normal. Não deve ser o normal. Mas eu tenho muita sorte, assim. É impressionante como eu também atendo, a maioria dos meus clientes são médicos. É mesmo? Sim, eu tenho muito. Eu devo atender uns 15, 20 médicos. São muitos. Então, assim, são médicos diferenciados os que eu atendo. Assim, tu vê que são pessoas muito conscientes. Então, assim, no meu caso, eu não posso reclamar. O pessoal é muito consciente. Não, realmente, teus médicos são diferenciados, tá? Por quê? Porque por você ter tanto aluno médico, já está fora da curva do normal, né? Porque hoje, o que muitos estudos mostram, não é estudo, é pesquisa, né? Pesquisas mostram que, para você ter uma ideia, uma que foi publicada em 2000, não me lembro se foi 2000, não, foi 2017. O que mostrou? Que médicos homens no Brasil morrem 4 anos antes da expectativa média de vida de homens no Brasil. É ruim isso? Pode piorar. Mulheres médicas morrem 10 anos antes da expectativa média de vida para mulheres no Brasil. É impressionante, não sabia disso. Chocante. Chocante, né? Por que é tão chocante? Porque você começou o podcast falando o quê? O médico é o topo da pirâmide. Dentro do que a gente pega de profissionais da área da saúde, deveria ser o quê? O topo do saber, né? Uhum. Tá, mas espera aí. Então, como que quem, teoricamente, deveria dominar tudo sobre saúde, morre antes do que a média de vida? É impressionante, eu não sabia disso. Mas a explicação é óbvia. Porque é o que eu disse. Deveria ser o profissional que sabe tudo de saúde. Mas hoje ele é o profissional que sabe tudo de doença. O médico hoje, ele praticamente só estuda doença. E sobre saúde estuda muito pouco. Então, ele domina tudo sobre diabetes, domina tudo sobre hipertensão, mas e sobre saúde? Né? Não tem esse conhecimento. Por quê? Porque ele é burro? Não, não é. É porque o curso de formação não aborda isso. Não aborda. Então, a gente fica focando o nosso holofote na doença, na doença, na doença e esquece que muitas vezes a doença é só uma manifestação da perda da saúde. E que se a gente estudasse como devolver a saúde para o nosso paciente, talvez a doença deixaria de existir, né? Como muitas vezes acontece. Um próprio diabetes no barrigudo. Tira a barriga, o diabetes foi embora. Não existe como ficar, né? O diabetes num corpo sem gordura visceral. Então, se você tem tantos médicos que estão... Primeiro, já estão praticando esporte, que já é uma coisa muito mais difícil na classe médica. E ainda você traz essa questão que, além disso, eles são conscientes em relação ao sono, ao gerenciamento do estresse, você está numa bolha mesmo. Você é um cara de sorte. Não, eu realmente tenho muita sorte. E realmente é impressionante, assim. Não só os médicos, mas os meus clientes, de forma geral, eles se cercam, os que não são médicos, até os médicos, na verdade, de bons médicos, de bons profissionais da saúde para realmente gerenciar tudo isso. Eu tenho, assim, N exemplos de pessoas que mudaram a vida. Um exemplo, assim, que daí eu só acompanhei, obviamente, mais de perto, porque é o meu pai. O meu pai, ele era muito estressado pelo trabalho dele, obeso, sedentário, tá? Meu pai pesava 116 quilos. Com 57 anos, quando eu estava saindo da faculdade ali, que eu comecei a instigar ele, pai, temos que cuidar, não sei o quê. E ele estava sempre no Instituto de Cardiologia, era diabético, hipertenso, que ele é mais baixo que eu tenho 1,70 m, eu acho, meu pai. Então, com 116 quilos. Muito diabético, pesado. Hipertenso. Eu me lembro que eu tomava um tal de propanolol 40. Até me lembro que às vezes eu comprava para ele, que eu acho que é um beta-bloqueador, né? Alguma coisa assim. Então, assim, e diabetes. Ele estava sempre no Instituto de Cardiologia, sempre ansioso. Ele estava realmente, tu percebia que ele estava, era uma bomba relógio. Tá? Daí a gente começou a falar, comecei a tentar convencer ele, e ele entrou no barco. Tá? E ele daí com 57 anos começou a fazer atividade física, emagreceu 42 quilos, com exercício, com alimentação, começou a fazer a musculação dele, se apaixonou pela musculação dele, faz musculação 5 vezes por semana. Hoje meu pai tem 80 anos, tá? Forte, que é um touro,
aproveita a vida, passa viajando, não toma nenhum medicamento. E ele começou com 57, não começou nem tão jovem assim. E hoje, assim, ele mudou completamente a vida. Ele brinca assim que a única coisa que ele se arrepende é não ter começado antes. Mas assim, ele viaja o mundo inteiro, assim, aproveita a vida, casou de novo, felizão, tal, com 80 anos. É um guri de 80. Como se estivesse conversando contigo, tu conversa com ele normal, assim, totalmente normal, com 80 anos. Parece que ele vai viver uns 120. E assim, e um outro exemplo que mostra, a minha mãe também era obesa na época, também tentei instigar ela a fazer, ela não, e a gente tem equipe de peso, eu colocava peso, ela não queria, não ia pra academia, daí falei pra fazer em casa, daí ela não quis, daí quando ia alguém, eu conseguia convencer de botar alguém, ela mais dava bolo inchado que treinava, e fazia muito pouco tempo, no fim, eu coloquei umas 3 pessoas pra tentar atender ela, pra ver se era o perfil se encaixava, né, no fim era ela que realmente não queria, não quis, se permaneceu obesa, daí teve 2 AVCs, o segundo AVC derrubou muito ela, comprometeu muito um lado, teve 2 infartos ou mais. Hoje, ela, assim, resumindo, ela mora numa clínica. Meu pai passa viajando, até acabou, pelo estilo de vida tão diferente, eles acabaram até se separando, porque meu pai queria viajar, minha mãe queria ficar em casa. Isso acontece, né? As pessoas começaram a mudar tanto, que nem se enxergavam mais, assim, né, como um casal. E não, nenhum problema nesse sentido, né? Eu acho que as pessoas têm que buscar a felicidade. Então, meu pai acabou se separando, depois casou de novo, passa viajando. Minha mãe hoje mora numa clínica. Porque ela teve o segundo AVC, realmente comprometeu muito o lado dela. E ela teve uma fratura de colo de fêmur, teve que botar uma prótese no quadril. Então. Com sobrepeso já é pior. Pior. Então, assim, ela se comprometeu a um ponto que ela teve que ir para uma clínica. Então, assim, dependendo do que tu faz da tua vida, tu aumenta muito a chance de ir para um lado ou para o outro. Escolhas. E elas realmente, eu vivi isso, assim, as escolhas que tu faz no dia a dia, a médio e longo prazo, vão definir para onde tu vai. Se tu vai ter um envelhecimento realmente saudável, onde tu vai poder aproveitar o que tu construiu na tua vida, ou não, né? Eu nasci em Caxias do Sul e meu avô, ainda em vida, dividiu terras numa parte mais assim rural. E então minha mãe, quando casou com meu pai, construiu uma casa quase numa chácara, né? Então eu nasci, fui criado muito perto do meu avô, do meu pai, e plantava-se muito. Um lugar frutífero, tinha muita árvore. E eu vou te contar uma coisa que quando eu falo nas palestras, eu vejo que as pessoas me tiram para idiota com o comentário que eu falo. Eu digo assim, gente, eu vou contar para vocês algo que talvez vocês nem imaginem. Toda árvore que meu avô plantou de limão, deu limão. Toda árvore de laranja deu laranja. E as pessoas dizem, esse cara é louco. Eu não sou louco, loucos são vocês. Que então, porque eu achei que isso era novidade para vocês. E vocês estão achando que isso tudo é óbvio, mas não é o que vocês estão fazendo. Porque vocês estão plantando uma coisa e querendo colher outra. Nunca vi isso, né? Planta o sedentarismo e quer colher autonomia quando chegar na terceira idade, né? Então, essa é uma grande regra da vida. E uma das coisas que me decepcionam são aquelas frases, né? Quando a gente fala assim, fala para uma pessoa, pô, cara, mas faz uma atividade física, tu precisa de musculatura quando tu envelhecer, daí vem aquela frase assim, mas e se eu morrer antes? Mas e se você não morrer? Essa pergunta também é importante, né? Pode ser que você vai... eu posso morrer atropelado antes. Pode. Cara, mas estatisticamente a tua chance de morrer atropelado não é menor do que a chance de você não morrer atropelado, né? Então, como as pessoas buscam zona de conforto, buscam frases para se confortar da preguiça, né? Quando, na verdade, muitas vezes, só não gosta de fazer porque nunca experimentou. Uhum. Porque quantas historinhas a gente conhece de gente que relutou um dia, como teu pai, como você acabou de contar do teu pai, foi para academia e descobriu o prazer da endorfina. Mas é lógico que ninguém vai descobrir o prazer da endorfina na primeira aula, naquele primeiro treino que você tem que fazer, né? Você passa para o teu aluno no primeiro dia, você passa o quê? Um treininho adaptativo, até para você ver o nível de mobilidade dele, né? O quanto ele tem de consciência corporal, ninguém vai ter prazer nessa aula. Vamos lá, vamos ser sinceros, né? Agora, quando começa a botar uma carguinha, quando o músculo começa a ser recrutado, putz, aquilo ali é gostoso.
Você não tem aluno que sai do treino, assim, até com outra expressão, Sim. rindo? Sim. Parece que usou droga, né? Não, Parece que comeu açúcar. Teve, eu fico falando de estudo porque eu leio muito mais, né? Teve um estudo mostrando que as pessoas mais estressadas, mais cansadas, elas são as que mais deveriam treinar. Até a própria observação dos pesquisadores foi, não é por causa disso que as pessoas têm que começar a ficar cansadas, dormir pouco. Sim. Não, a coisa não tem nada a ver com a outra. Mas existem pessoas, vigia noturno, alguns trabalhos que realmente atrapalham a rotina de sono da pessoa, etc. Essas pessoas mais cansadas, que dormem menos, são as que mais deveriam treinar. Tu faz tipo quase uma troca de energia. E isso acontece muito, eu vejo muito assim, algum aluno meu, algum cliente, que às vezes por algum motivo pontual chega mais cansado no treino. Tu treina, a pessoa realmente troca a energia, ela sai melhor. Eu mesmo, quando eu volto de uma viagem mais longa, normalmente eu volto cansado. Fuso horário. Uma energia parece meio ruim do voo, etc. Eu chego em casa, eu arrumo as coisas, eu gosto de arrumar as coisas relativamente rápidas e eu vou treinar. E eu saio do treino, cara, parece que eu troquei a energia. Mudou. Daí tu consegue dormir bem de novo, toma um banho depois, dorme bem. Assim, realmente o treinamento físico, ele muda a pessoa, muda a energia, muda a disposição. E não é porque eu trabalho com isso, não. Tu vê no dia a dia, todos os dias, é fato. Porque muda teus hormônios ali, né? Muda toda uma sinapse cerebral que já melhora. Tem mais aguinha ali do teu lado ali, se você quiser. Eu, quando eu chego cansado, o que eu faço? Eu vou aqui pro brainstorm aqui e tomo e vou pra academia. Isso aqui dá uma... Já tomou isso aqui? Não? Adriano, a gente tem que dar um presente pro nosso convidado aqui depois, ó, não conhece. Aliás, tem muita coisa boa aqui que ajuda na hipertrofia, né? Aquele da pontinha ali, ó, carboidrato ali, ó, aquele carbinho ali durante o treino. Porque uma coisa importante também, a gente tá falando aqui de sono e tudo, mas a hipertrofia ela não é algo de graça, né? Ela precisa de nutriente. Sim. O músculo é construído com nutriente. Então, se a gente for começar a contemplar todos os pilares importantes aqui, é muito fácil de uma pessoa que não está sendo bem assistida e bem acompanhada, é muito fácil ela pecar em algum pilar, né? Então, assim, a questão de chegar nesse treino que você falou a beira da fadiga ou a fadiga muscular, esse paciente ele tem que ter um acompanhamento nutricional, ele tem que estar dando para aquele músculo. Eu, por exemplo, falei um pouco de mim, né? Falei, eu sou fibra branca, tenho mais fibra branca. Então, para mim, eu não tenho muita dificuldade em arrancar, porque eu tenho uma explosão muito forte, mas passou 20 minutos, eu já começo a pedir arrego, né? Então, eu cuido muito com o que eu vou consumir antes do meu treino. Não vou comer uma banana, nem preciso dela, porque eu já tenho meu glicogênio guardado. Por que eu preciso de mais glicose, né? Então, antes do meu treino, eu tento pegar um carboidrato bem complexo, que vai começar a me entregar glicose do meio para o treino em diante. E quando eu não posso, eu pego um carboidrato desses aí. Pego um Carbolift, bato um suquinho, levo na coqueteleirazinha para o meio da academia. Quando eu e dá para sentir, né? A gente sente quando o glicogênio e a glicose começa a acabar. Aí bota um pouquinho ali e já, dá para ir mais além. Porque senão a gente vai cometer o erro, talvez, de achar que o que você tem está chegando na fadiga do músculo. E não, você está chegando na fadiga energética. Está acabando tua energia para o treino, né? E o músculo ainda não esgotou. Não, isso a gente, às vezes, acontece. Tu percebe, tu vê isso, tu vivencia isso. As pessoas que a energia acabou, o músculo não acabou, né? Mas a energia da pessoa acabou. E daí, obviamente, vai prejudicar o resultado daquele treino, né? O resultado dos treinos que a pessoa vai fazendo. Então, tu tá com tudo isso ajustado, é fundamental para tu garantir uma resposta melhor, né? Ô, Marcelo, vamos fazer o seguinte, ó. Você é um cara que se comunica muito bem. Você deu um show aqui hoje no nosso podcast. Então, vamos fazer... De nada, o que é merecido não precisa ser agradecido. Pra gente finalizar esse nosso quadro, vou dizer quadro, né? Porque você vai ter que voltar aqui para um outro. Falar de musculação e de hipertrofia, a pauta aqui é longa. O público que está em casa aqui nos assistindo e que ficou até o final, ou seja, que é merecedor, merece uma dica, merece uma mensagem final aqui. Se você puder olhar, nesse momento você está dentro da casa de muita gente
de milhares de pessoas, né? E muitas vezes essa casa tem muita gente, né? Não é uma pessoa, né? Famílias te assistindo. Mensagem que você deixaria aqui para esse povo que nos prestigiou? Teve um estudo que foi o maior estudo já feito até hoje, que, se eu não me engano, foi com 1,9 milhão de pessoas, tá? Eles viram que as pessoas que eram mais fortes e tinham mais massa muscular tinham de 10 a 40% menos risco de morte por qualquer motivo do que aquelas pessoas mais fracas. E por que eu estou reforçando qualquer motivo? Porque não era só por doença. Por exemplo, uma pessoa mais forte, que tem mais massa muscular, ela cai menos. Se uma pessoa idosa cai e fratura o colo do fêmur, como minha mãe fraturou, 25% dessas pessoas que fraturam o colo do fêmur, por consequência dessa fratura, vão a óbito. Então, de 4 pessoas que caem e fraturam o colo do fêmur, uma vai a óbito. Então, é a assim, segunda causa de morte na mulher da menopausa. Perfeito. Fratura de colo de fêmur. É muito perigoso. É muito perigoso. Eu fiquei muito preocupado quando ela fraturou. Eu cerquei ela de muitos, assim, os profissionais melhores que a gente podia ter para realmente tentar fazer com que ela não fosse a óbito, porque eu sabia desse risco, né? Então, assim, tu estar forte, tu ter massa muscular vai muito além da estética. É realmente muito importante para a qualidade e para a longevidade. Então, um acidente de carro. Um acidente de carro. Ou qualquer acidente. Qualquer acidente. Então, assim, e ao contrário do que muitas pessoas imaginam, assim, tô caindo, eu caí. A queda normalmente está relacionada à falta de força e potência, que é uma manifestação da força, e não à falta de equilíbrio. Uma pessoa, todos nós, por exemplo, uma mulher, está com um salto alto, subindo um lance de escadas, ela está passando por uma sucessão de desequilíbrios. Se ela tem uma boa massa muscular, se ela tem uma boa força, uma boa potência muscular, velocidade de reação muscular, ela vai corrigindo aqueles desequilíbrios e não cai. Uma que não tenha isso, ela dá 2 passos, cai. Toma um esbarrãozinho, alguém cutuca, bate, pum. O pai de um cliente nosso, ele faleceu, infelizmente, de uma queda que ele teve de um lance de 3 degraus de escada, que era entrando no condomínio dele, que eram só 3 lances. Ele subiu, daí desequilibrou, caiu para trás, bateu com a cabeça, não faleceu. Com consequência daquela queda veio o falecimento por uma falta de equilíbrio. Se desequilibrou num simples lance de 3 degraus de escada. Então, assim, tu ter força vai muito, muito, muito além de questão estética. É qualidade de vida, tu poder aproveitar a vida que tu tem, que é um presente, né? Que eu acho a vida é o maior presente que a gente pode ter. Então, assim, tu poder realmente aproveitar ao máximo aquele presente que tu ganhou, tu tem que ter força, tu tem que ter qualidade corporal. E ter força e uma boa massa muscular é fundamental para isso. Uau! Adorei esse final de podcast aqui, porque é o seguinte, se com tudo isso que você trouxe aqui, com todas essas informações, que inclusive, vamos lá, são todas pautadas em muito estudo, em muito artigo, não é nada que você tira da tua cabeça. Se com tudo isso a gente não convenceu ainda, não conseguiu convencer o povo que está em casa aí, né, nos prestigiando, que é importante, que é fundamental, aí a gente vai ter que jogar a toalhinha branca e desistir, né? Porque aí é porque a pessoa ela realmente quer descobrir como é cair um tombo, se machucar, quebrar um osso, né? Mas eu tenho certeza que a gente fez o nosso papel aqui. Olha, você fez, eu só vim aqui te entrevistar, eu só vim aqui cutucar você para você nos prestigiar com esse teu vasto conhecimento. Agora, como é de praxe, final do nosso podcast, convido você a trazer aqui para nós 2 dicas, tá? Uma de filme, um filme que você acha que, por algum motivo, quem assistir vai se beneficiar, né? Principalmente se você trouxer algo que tem uma fonte inspiradora por trás aí. Tá. Aquela coisa motivacional e tal. E um livro. Aliás, o livro eu acho que eu já sei qual que você vai falar. Isso relacionado a exercício mesmo? Ah, não sei, cara. Você que escolhe, mas a gente falou disso. Seria melhor, né? Tá. Sim, o último livro que eu escrevi, que esse foi de 2020, que é o Musculação e Hipertrofia na Prática, ele é muito interessante, tá? A gente escreveu com muito cuidado. Ele fala de bioquímica, ele fala de a parte nutricional, ele fala da parte de treinamento, tá? Mas de uma forma, apesar de rica em estudos científicos, ela é uma forma muito prática. É para que realmente todo mundo consiga ler. A gente vendeu assim, mais de 10 mil livros, vendeu muito esse livro. E ele é realmente interessante porque no final de cada capítulo, a gente faz uma parte de perguntas e respostas,
como se a pessoa estivesse conversando comigo. Eu falei sobre, por exemplo, volume de treino. E eu sei das dúvidas, porque eu palestro dou um monte de aula, tem um monte de aluno e tal. Então, eu sei das dúvidas comuns. Então, apesar de eu ter explicado tudo ali no capítulo de volume, no final tem ali uma série de perguntas. Tá, mas e para mulher? E para sedentário? E para idoso? E se eu vou treinar há 3 dias, ou 5 dias, ou 4 dias? Então, a gente vai fazendo uma conversa no final de cada capítulo. Então, realmente, na época que a gente escreveu, ficou muito interessante, ficou muito bacana. Tanto que vendeu muito, assim, e só elogios. É impressionante como o pessoal gostou do livro. Tá na Amazon? Não, ele tem que entrar no meu Instagram ali para ter acesso ao link. No que daí Instagram. É. Então pronto, botamos aqui, Adriano, abaixo aqui o Instagram para quem quiser adquirir o livro. Tá, obrigado. Tá. E um filme, que até que saiu recente no Netflix, na verdade não é um filme, é uma minissérie, digamos assim, são 3 episódios, que é do Arnold. O pai da musculação. E é muito bacana, assim. Principalmente o primeiro episódio, o primeiro capítulo, é ele atleta. E mostra ele atleta, desde jovem ali, como é que ele funcionou, como é que ele fez as coisas. É muito interessante. O segundo episódio é ele, se eu não me engano, ator. E o terceiro episódio é ele, então, conta a vida dele como atleta, como ator e como político. E como é que ele se focava, com a disciplina, que ele sempre foi muito disciplinado. Pô, um cara conseguiu ser... eu não me lembro qual é o país que ele veio, mas... Áustria, né? O cara veio lá da Áustria, foi para os Estados Unidos, conseguiu ser governador nos Estados Unidos. Então, assim, mostra toda... Como é que é o funcionamento dele para conseguir as coisas. É muito legal o filme. Ele tem um filme, documentário, não sei como dizer, antigo, que é o Pumping Iron, né? Você já viu esse? Esse eu não lembro se eu vi. Não? Não lembro. Esse é bom. Na época que eu comecei a fazer musculação, que eu fazia musculação, assim, raiz, né? Aquela coisa de treinar até desmaiar ou até vomitar, aquela coisa que eu até queria ser competidor, queria ser fisiculturista. Putz, cara, é antigo, mas é até já dou a dica aqui também, ó. Mas claro, né, a gente daí tá falando de um outro viés da musculação que vai para esse lado do esporte como competidor, que daí não é saudável, né? A gente tem que deixar isso bem claro, não é saudável, né? Até aproveitando esse gancho do não saudável, é interessante. Se eu não me engano, é o único esporte onde os atletas têm uma longevidade menor do que o sedentário. Claro, mas a gente entende por quê, né? Uso abusivo de hormônios, o tipo de dieta também, aquelas coisas assim para poder subir no palco, né? Ficar 24 horas sem tomar água. Imagina o impacto pro rim, né? De uma desidratação dessa. Aí depois faz aquele carb up lá com injeção de insulina, né, para poder glicogenar o músculo. É uma coisa violenta. É um estupro fisiológico para o corpo, né, que eles fazem. Então vamos deixar claro, né? A gente está aqui falando, mas não é saudável. Não. Mas tem seus méritos, né? Como todo esporte que leva a pessoa ao seu limite. Ultrapassar o limite não é saudável para nada, né? Exatamente. Perfeito. Marcelão, obrigado, cara. Quero te agradecer muito aí. Passou rápido demais, foi um bate-papo incrível. Espero que você tenha gostado de estar aqui no estúdio com a gente. Porque você já bota aí na agenda que na 3ª temporada, que isso aqui é nossa 2ª temporada, né? Em breve nós vamos dar uma pausa para retomar depois de novo. E aí você ainda mais está aqui, está em Porto Alegre, está perto da gente. Tranquilo. Vamos te chamar para você vir aqui bater mais um papo conosco. Obrigado. Cara, eu que agradeço, foi um prazer, realmente muito legal. O bate-papo fluiu tranquilo aí. Quando quiser me chamar aí, tô com certeza. Me chama que eu vou. Perfeito. Eu espero que você também tenha gostado. Ficou com a gente aqui até o final, então vamos lá, ó. Além de ter ficado até o final, peço gentilmente aquele comentário para me dizer se está legal, o que pode melhorar, dicas de pessoas aí que vocês acham que a gente pode trazer, que você gostaria de ver aqui sentado nessa mesa com a gente. Se você gostou desse episódio, dá aquele likezinho e se não tiver inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando também que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. E agora, Marcelo, então, vamos nos despedir do nosso público. Até logo, pessoal. Valeu, um abraço.